Boa noite, igreja. Que boa noite bonito, que coisa boa. Queridos, nós vamos ter mais um episódio. Hoje é o episódio de número 30 da nossa série A Jornada do Peregrino, a nossa série desse ano de 2026. Nós estamos hoje com um episódio que dá continuidade à temática da semana passada. E eu quero convidá-lo a abrir comigo ali em Gênesis capítulo 3, verso 1. Gênesis capítulo 3, verso 1, nós lemos assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando o quê? Onde está você? Se você nos visita hoje pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, a gente quer te dar as boas-vindas e eu quero te situar o mínimo para que você possa compreender o que nós estamos trilhando aqui esse ano. Nós estamos trilhando uma série de reflexões intitulada A Jornada do Peregrino. São 50 episódios sobre uma persona, um personagem que nós criamos, e o objetivo é que a gente possa ver refletidos na experiência dessa personagem, experiências comuns nossas do dia a dia, da nossa cidade, da nossa experiência aqui cotidiana. E nas semanas passadas nós vimos que Daniel Petrucci, nosso protagonista, ele passou por uma experiência de conversão, ele se vinculou a uma igreja local, a um pequeno grupo e começou uma jornada de discipulado com o seu mentor Gustavo Ferraz. O Gustavo compartilhou então com ele uma metáfora poderosa que ele veio desenvolvendo ao longo da sua jornada cristã. Ele diz assim: Daniel, nós fomos ensinados que a vida é sempre subir uma escada, ter mais sucesso, ter mais dinheiro, ter mais bens materiais. É uma escalada rumo a um lugar de autonomia e autossuficiência, onde quando nós chegamos lá em cima, então você vai saber que você vale a pena, que você é alguém, que você tem um propósito, você vai ter plenitude, segurança, alegria. Quando você chegar lá, todas essas coisas estão reservadas àqueles que estão no topo. E se você ainda não sente essas coisas, é porque você ainda não chegou lá, você precisa de mais um pouco, continuar subindo. Mas a experiência do próprio Daniel Petrucci e a experiência do Gustavo é de subir, chegar em um lugar da vida, de ser bem sucedido, mas encontrar-se vazio. E tanto o Daniel Petrucci quanto o Gustavo Ferraz se converteram chamados por esse vazio. E o Gustavo elabora essa definição, ele diz assim: na verdade, Jesus nos diz e nos ensina com sua vida que a jornada do discípulo é uma jornada de descensão, é uma jornada de descida. Nós aprendemos a descer em confiança, em humildade, em entrega, em rendição, em dependência de Deus. E quanto mais você desce, assim como Jesus, que se despiu de sua glória,
desceu e serviu. Quanto mais você desce, mais você vai encontrando na base da escada aquilo que lhe fora prometido no topo dela. Nessa perspectiva, Daniel revisitou os textos de Gênesis 1, capítulo 1 e 2, e ele redescobriu ali, ou descobriu talvez pela primeira vez, essa imagem poderosa de que nós fomos criados para experimentar um relacionamento perfeito com Deus, com o outro e com a criação. Nós fomos criados para o Shabat e o Shalom de Deus, uma vida cheia de propósito e de significado nele. Então, vendo a si mesmo como alguém criado à imagem e semelhança de Deus, Daniel descobriu pela primeira vez, não apenas no cognitivo, mas no coração, que ele não valia apenas pela sua produtividade, pela sua performance ou pelo seu sucesso, e que ele não precisava olhar para a sua história reduzindo-a a metas, conquistas, fracassos ou traumas, mas que ele tinha origem, sentido e propósito, porque fora criado para Deus e podia finalmente agora experimentar relacionamento pessoal com Deus. Isso tudo foi se assentando no coração de Daniel e fazendo muito sentido dentro dele, apaziguando antigos temores, dando a ele um senso de paz cada vez mais profundo, até que houve um episódio que entrecortou tudo isso de maneira muito abrupta e violenta. Um dia Daniel estava trabalhando no escritório e ele recebeu uma ligação da sua esposa Clara. Como ele sabia que Clara evitava ligar para ele na hora do expediente, ele soube que era alguma coisa grave e atendeu o telefone. Ela tentava transmitir alguma calma na sua voz, mas seu fôlego estava entrecortado. E ela disse assim: Daniel, nós precisamos que você venha ao hospital agora, nosso filho Lucas está aqui. Daniel não perguntou mais nada, cancelou a próxima reunião com uma mensagem seca, entrou no carro e a cabeça dele foi trabalhando a mil até o hospital. Quando ele chegou lá, ele foi dirigido por uma atendente até uma sala. Quando ele entrou na sala com os pés na soleira, ele viu num canto a sua esposa jogada numa poltrona com os olhos marejados, o seu filho assentado numa maca, com uma sutura no supercílio, a camisa embebida de sangue e um olhar fixo no chão. A coordenadora tinha ido até o hospital com Clara e com Lucas, e ela recontou o que ela sabia do que aconteceu. Eles estavam no recreio, um jogo de futebol entre pré-adolescentes. O Lucas fez um gol, um coleguinha achou aquilo um desaforo e no lance seguinte deu um carrinho por trás nele. Totalmente injusto e desleal. O Lucas ficou de pé para protestar sobre aquilo, ele foi empurrado e teve seu rosto projetado contra o alambrado. Havia ali uma ponta de arame que perfurou o rosto do menino, rasgou o supercílio dele e ensanguentou toda a sua camisa. Um susto de ter talvez um olho furado, e toda aquela condição traumática de ser levado às pressas, todo ensanguentado para o hospital, havia simplesmente moído a alma do menino naquele dia. À medida em que Daniel voltava para casa, olhando, meio que de canto de olho, o seu filho e a sua esposa no banco de trás, alguma coisa se agitava dentro dele. Uma raiva, uma ira, um senso de injustiça, alguma coisa o aplacava. Era como se uma antiga parte do Daniel ressuscitasse ali. O que tinha acontecido? Quem tinha feito isso? Onde estavam os professores? Como ninguém impediu? Como é que isso acontece? E então ondas de raiva, de medo, de desejo de controle e uma necessidade de resolver tudo imediatamente reapareceram no coração de Daniel. Quando eles chegaram em casa, Daniel encaminhou seu filho para o banho, eles fizeram juntos a rotina da noite, e o Daniel pessoalmente quis colocar o seu filho para dormir. Orou com ele, saiu do quarto quando o menino já estava desfalecido na cama, e então sentou-se na sala olhando para a parede, olhando para o vazio. Como a sua esposa o conhecia bem, ela foi até ele e perguntou: Daniel, você está bem? E ele falou: eu acho que não, Clara, eu acho que não. Clara, como é que pode? Como é que pode isso acontecer entre crianças numa escola? Clara, a gente faz de tudo para proteger nossos filhos.
Nós escolhemos escola, conversamos, a gente acompanha, ora, tenta dar uma boa casa, ensinar o certo, e mesmo assim o mal vai se entranhando, Clara. Ele entra nas relações, ele entra nas comunidades, ele entra num simples jogo de futebol, Clara. Claro, o que é que há de errado com o mundo? Como é que nós podemos estar num momento com a nossa família de férias, vivendo um momento tão perfeito em que tudo parece estar em ordem, e no momento seguinte a realidade parece tão quebrada e tão fragmentada? Porque o mundo é assim, Clara, porque as coisas são assim, porque uma criança machuca outra, porque pessoas morrem, porque a vida parece tão bonita em alguns momentos e tão feia em outra. Essa é uma pergunta muito oportuna, que em certa medida espelha perguntas que todos nós fizemos ou faremos em algum momento. Clara, que era uma mulher muito sábia e muito profunda na sua fé, segurou a mão do seu marido e disse: mas Daniel, não é isso que a gente tem aprendido? Não é isso que a nossa fé tem nos ensinado? A nossa fé tem nos ensinado, Daniel, que nós não fomos criados para isso, mas que o mundo ficou quebrado por causa do que nós fizemos, Daniel. E Daniel, sem conseguir juntar muito a sua experiência ali com aquilo que ele ouvia, aprendido e ouvido nas últimas semanas, ele pergunta: mas como assim, Clara? Do que você está falando? Sim, Daniel, porque a nossa fé nos diz que nós fomos criados para uma outra realidade, e que depois da queda, nós estamos todos vivendo longe, muito longe do Éden, Daniel. Eles ficaram ali sentados no sofá, com Daniel tentando processar aquela ideia dentro dele. Essa ideia de que nós fomos criados para uma realidade perfeita, mas de que de alguma forma nós estamos adaptados à condição que é que nós temos agora. Se nós lemos Gênesis capítulo 1 e 2, esses dois primeiros capítulos, nós temos uma imagem absolutamente colossal e cósmica de um Deus de amor, criando todas as coisas pelo seu poder. Ele cria o mundo, e então ele constitui o homem à sua imagem e semelhança, pega esse homem, o coloca num jardim, lhe dá uma parceira, e o capítulo de Gênesis 2 termina assim: eles estavam nus, não sentiam vergonha, eles eram uma só carne, Deus vinha todos os dias ter comunhão com eles. E então é quase que impossível não colocar uma pergunta que é a seguinte: se nós fomos criados para esse plano original, e se ele é tão perfeito, então por que é que nós vivemos num mundo tão quebrado? Por que é que nós vivemos numa realidade tão fragmentada? Acredite você ou não, nós vivemos numa bolha aqui em São José dos Campos. Nós vivemos numa bolha. Nós vivemos numa cidade que tem segurança pública, ruas limpas, emprego, condições de vida. Mas imagine só que não apenas dentro dessa bolha, mas fora dela, existe um mundo totalmente fragmentado e quebrado, aonde todos os dias 2/10 da população mundial dormem com fome. De cada 10 crianças, 3 dormem com fome hoje, nesse domingo, sem ter certeza de que terão que comer amanhã. É nesse mundo que nós vivemos. E então, os teólogos utilizam uma palavra, um termo muito pequeno, para falar sobre Gênesis 3, que é o relato da queda. A queda é uma palavra que não está embutida precisamente no texto em si, mas que passou a ser usada no século II por Tertuliano, e depois ela foi sedimentada na teologia cristã por Agostinho, a partir do século IV, para dizer o seguinte: que nós somos criados para um plano original, nós somos criados para experimentar relacionamentos íntegros e perfeitos na presença de Deus. Nós caímos dessa condição original e vivemos adaptados num habitat que não é o nosso. E então nós estamos agora fazendo um caminho de volta por meio de Cristo para o plano original. É a grande história que a Bíblia conta. Mas como é que a queda aconteceu? Por que ela tem um impacto tão grande? Bom, o capítulo 3, ele é um capítulo tecido com muita habilidade, ele tem muitos detalhes. Mas eu vou me concentrar em algumas poucas ideias aqui. A primeira delas é a seguinte:
O que é essa árvore que está no centro do jardim e que é alvo dessa conversa da serpente com a mulher em Gênesis 3? Antes da criação da mulher, Deus cria o homem, no capítulo 2. Coloca o homem no Éden e Deus diz assim: você pode comer de todas as árvores frutíferas do jardim, mas você não poderá comer da árvore que está no centro do jardim. A palavra para centro aqui é justamente epicentro, bem no coração do jardim. E que árvore é essa? A árvore do bem e do mal. Quando eu discipulo pessoas, conduzindo-as aos primeiros passos da fé cristã, especialmente os que não vieram de uma tradição cristã, não vieram de igreja, nunca pisaram numa igreja, eles fazem as melhores perguntas. E qual é a pergunta que eu sempre ouço? Eu falo assim: pastor, mas por que é que essa árvore está aí, pastor? Olha, se não fosse essa árvore, pastor, rapaz, olha, pastor, por que é que tem que existir uma árvore do bem e do mal? Tem de existir uma árvore do bem e do mal porque nós fomos criados como seres livres para experimentar o amor de Deus e responder ao amor de Deus com amor. Então eu sempre conto essa história do mesmo jeito, sempre explico ela do mesmo jeito, que é a seguinte: suponhamos que hoje é o dia do meu casamento, e eu estou aqui no altar esperando a minha noiva. Muito bem, estamos eu aqui e um ministro, né? E aí a Isabela aponta lá no corredor, bem bonita e bem linda, e vem com véu e grinalda, chega no altar, e o ministro começa a proferir aquelas palavras célebres do casamento. Em determinado momento, ele vira para Isabela assim: Isabela, você aceita o Jefferson como seu legítimo marido? E aí, enquanto o ministro faz a pergunta, eu pego uma pistola carregada, com a bala na câmara, pronta para ação, e encosto ela bem aqui, ó, no chamado figo da minha esposa. Bem aqui, ó, bem na costela dela, aqui, ó, e dou uma cutucada aqui. O que a Isabela ia responder? Que sim. Conhecendo o temperamento da minha esposa, era bem possível que ela ainda assim dissesse não. Mas só para efeito aqui da ilustração, vamos dizer que ela diz sim. Por que ela disse sim? O que ela não teve, igreja? O que ela não teve? Escolha. Para que o homem pudesse amar a Deus, tinha de haver liberdade. Para que haja liberdade, tem de existir escolha. Se Deus coloca o homem no Éden e não coloca uma possibilidade de saída, de evasão, de rejeição, então não há escolha. O que é a árvore do bem e do mal? É um grande portal para além do qual o homem pode escolher sair da relação com Deus, rejeitá-lo e então ser o seu próprio Deus. É um portal de escolha, porque amor exige liberdade, que exige escolha. Deus criou, e a Confissão de Fé de Westminster vai dizer isso, criou os primeiros pais livres, mas numa condição mutável, de tal maneira que eles podiam escolher não estar com Deus, não amar a Deus. Então Deus cria os primeiros pais e lhes dá uma escolha. Mas a grande questão é: por que alguém escolheria ir embora? Por que alguém escolheria, tendo sido criado por um Deus de amor e radicado num lugar tão belo como Éden, por que alguém em sã consciência quereria ir embora? Por causa da conversa da serpente com a mulher. A serpente se aproxima da mulher. Lembre-se que esse texto ele é todo trajado num movimento simbólico. A serpente se aproxima da mulher e fala assim: é verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Ela falou assim: não, a gente pode comer das árvores do jardim, só não podemos comer da árvore que está no centro do jardim. O comando havia sido dado antes da criação da mulher, mas o homem que era o detentor do pacto havia explicado o comando à sua esposa. Então a serpente diz assim: não, vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. Eu vou contar a verdade para vocês. Esse Deus que criou vocês, ele mentiu para vocês. Porque ele é um Deus egoísta, manipulador, controlador, centralizador.
tudo tem que ficar sempre debaixo ali das asinhas dele. E por isso ele não quer que vocês descubram que no dia em que vocês tomarem desse fruto e que vocês vierem a comê-lo, vocês vão ser como Deus. Então vocês não vão precisar mais depender dele, nem confiar dele, nem se sujeitar a ele, nem se submeter a ele, mas vocês vão poder agora ter autonomia e autossuficiência, vocês serão exatamente como Deus. A serpente conta uma história sobre um Deus egoísta e sobre todas as possibilidades de emancipação contidos no fruto. O texto diz que a mulher então viu que o fruto era agradável ao paladar, desejável para se obter dele discernimento. Ela come e ela o dá ao seu marido. Algumas pessoas, elas interpretam esse texto como se fosse assim: dois peladões no paraíso, totalmente imbecilizados, como se fossem duas pessoas assim, acéfalas, sem cérebro, e que foram enganados pela conversa de uma cobrinha. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que esses primeiros pais foram criados em toda a glória. Eles foram criados com justiça, com uma cognição perfeita, absolutamente perfeita. E eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles sabiam. Eles sabiam que eles estavam dando um passo na direção de se emancipar de Deus, não depender, não sujeitar, não confiar, mas de ser agora o seu próprio Deus, de ser o centro da sua própria experiência, de serem os criadores da sua própria realidade, de não depender mais, mas serem seres agora autônomos. Então não é um mero deslize ou uma mera falha moral, é uma escolha de experimentar a existência de uma outra forma, de viver a vida por uma outra perspectiva, de ser e viver de um outro jeito. O sentido teológico mais profundo é de que essa história revela a condição de uma criatura que não estava suficientemente satisfeita em ser criatura, mas almejava ser o próprio Deus. Charles Hodge, um dos teólogos mais influentes da história de Princeton, diz o seguinte: os primeiros pais queriam a sua emancipação das ataduras da autoridade de Deus. A grande questão é que, quanto mais eu ensino esse texto, seja no discipulado ou no púlpito, mais eu tenho essa percepção de que nós o transformamos num texto quase que inacreditável. E muitas vezes a gente fala assim: não é possível, né? Que nós estamos no século 21 e o pastor está abrindo a Bíblia para falar sobre dois peladões conversando com uma cobra num domingo à noite. Como que isso é possível? Como que nós chegamos nesse estado tão bizantino de coisas? Como que nós chegamos nesse momento tão medieval? Eu quero ir para o final argumentando o seguinte: de que essa história, ela é uma história que tem um efeito absolutamente pivotante na história, no todo da história que nós estamos contando. Porque a queda me ajuda a decodificar três coisas. Em primeiro lugar, as dores do mundo. Em segundo lugar, as ambiguidades da nossa própria experiência. Em terceiro lugar, a desordem do nosso próprio coração. A história da queda nos permite decodificar um dilema existencial que é o seguinte: por que é que nós vivemos num mundo tão quebrado e tão fragmentado? Por que é que nós vivemos numa realidade na qual nós experimentamos ou vemos tanta, mas tanta barbaridade, tamanho sofrimento? C.S. Lewis escreveu um livro chamado O Problema do Sofrimento. Ele escreve, na verdade, ao longo da sua carreira como escritor, 2 livros sobre a dor. Esse primeiro é um livro que aborda o sofrimento de uma maneira um pouco assim intelectualizada. Mas existe um ponto muito importante na leitura de Lewis em Problema do Sofrimento, que ele diz o seguinte: se nós olharmos para o mundo, é evidente que grande parte do sofrimento humano é causado pelos próprios seres humanos. As pessoas ferem umas às outras. Não foi Deus que inventou a câmara de morte.
Essa é uma declaração muito precisa da realidade, porque é lógico que na nossa experiência como um todo, nós temos o sofrimento trágico. Nós temos essa história de uma criança que bate a cabeça brincando com os amigos e vem a óbito. E isso não pode ser explicado por ninguém. Nós temos essa coisa de um pai que saiu do trabalho e estava voltando para casa para abraçar seus filhos e foi esmagado por uma carreta a caminho de casa. Existe a tragédia, existem esses elementos da experiência cotidiana que nos deixam absolutamente perplexos, mas um grande montante do sofrimento humano é impetrado de um ser humano contra o outro. Foram os homens que inventaram as baionetas e as bombas. A pobreza e o excesso de trabalho são produtos da avareza ou da estupidez humana, e não uma distorção da natureza, como disse C.S. Lewis. A grande questão é que, de uma certa forma, quase todos os problemas que envolvem as dores do mundo, eles passam por entender um pouco essa ideia que nós cristãos temos e que é uma das ideias mais antipáticas para aqueles que estão do lado de fora da comunidade cristã hoje, a ideia de que o mal habita o coração humano. Quando eu vou falar sobre a fé cristã com pessoas que vêm de um outro background, a ideia que elas mais têm repúdio não é a ideia de um Deus que existe ou de um Deus que ama, mas a ideia da maldade do coração humano. Essa é uma ideia que os nossos contemporâneos não querem e não vão aceitar com facilidade. Levante a sua mão se você sabe o que é a enciclopédia Barça. Levante a sua mão, isso. Você que não levantou a mão, o que há de errado com você? A enciclopédia Barça, para aqueles que são muito novos aqui, tipo Mateus. Mateus nunca ouviu falar nisso na vida dele, né? Eu vou traduzir para vocês o que é. É o Google antes do Google. Hoje, quando você quer saber de alguma coisa, você vai lá e digita no Google ou na IA. Num mundo pré-internet, e portanto também pré-histórico, quando você queria saber de alguma coisa, não tinha informação assim por aí, né? Então tinha um vendedor que passava de porta em porta vendendo o quê? Vendendo informação. O que era a Barça? Rapaz, era uma biblioteca inteira desse tamanho aqui, que os pais pagavam com financiamento imobiliário. Era umas 72 vezes. Quando o pai acabava de pagar, o menino já estava praticamente na faculdade, né? E então o que acontece? Por que a enciclopédia Barça aparece aqui nesse ponto do sermão? Alguém deve estar perguntando, nossa, acho que o pastor confundiu as páginas do manuscrito dele. Bom, no iluminismo, uma ideia se encravou na cabeça dos nossos queridos franceses e de todos os europeus. A ideia de que o problema essencial do mundo é a ignorância. De que o homem, ele não é mau, mas ele nasce essencialmente bom, e no curso da sua experiência ele é corrompido pela sociedade e pela ignorância. Nós não precisamos de Jesus, nós não precisamos de nenhum salvador metafísico, nós precisamos educar as pessoas, porque pessoas educadas e letradas são pessoas boas. Então a Biblioteca Barça, ela é basicamente um projeto da salvação do ser humano e da humanidade pela instrução. Nós vivemos num momento em que pessoas analfabetas virtualmente não existem mais, em que todo mundo estuda, em que todo mundo é informado, mas isso não mudou a essência do coração humano. Nós vivemos na sociedade mais escolarizada de todos os tempos, mas isso não mudou a natureza essencial do homem. Sabe por quê? Porque o problema do coração humano não é ignorância, não é falta de terapia, não é falta de estruturas políticas, não é falta de nenhuma outra coisa, senão falta de Deus no coração do homem. Nós não vamos ser salvos pela enciclopédia Barça. Nós precisamos de muito mais do que isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis,
caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores e precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Paulo escrevendo a Timóteo, falando sobre a última geração de homens. Paulo nos provoca com uma ideia: nós não estamos num processo evolutivo, nós estamos num processo involutivo. Nós não estamos subindo uma ladeira de melhoria, nós estamos escorregando ladeira abaixo, numa ladeira moral, aonde o homem, a cada geração, se torna ainda mais corrompido no seu coração. A queda nos explica os males e as dores do mundo, mas nos explica também as ambiguidades da experiência cotidiana. Se você olhar na sequência do texto, você vai ver que Deus vem ao jardim, ele interroga os primeiros pais, e depois Deus anuncia uma série de efeitos das escolhas que eles haviam feito, ou da escolha que eles haviam feito. Deus fala precisamente sobre duas coisas: sobre a experiência de sofrimento, desencontro e domínio dentro da família, e ele fala sobre a dor e o sofrimento agora no trabalho. Basicamente, a queda vai afetar as duas grandes esferas da vida adulta: nossa família, nossa convivência familiar e nossa relação com o nosso trabalho. Basicamente, tudo que nós vivemos no dia a dia, que são nosso casamento, nossos filhos, nosso trabalho, tudo isso acaba sendo engolfado e afogado numa torrente de dificuldades por causa do pecado, porque nós vivemos agora longe do Éden. Nosso cotidiano é cheio de ambiguidades e aflições na família, no trabalho, uma experiência diária com os efeitos da queda. Pense um pouco comigo. Pense que, rapaz, você ama o seu cônjuge, se apaixona, casa, esperando ser feliz, esperando fazer essa pessoa feliz. Mas quanta dificuldade a gente experimenta. Quanta dificuldade. Quantas expectativas partidas. Quantos momentos de fricção e de desencontro de comunicação. À medida em que nós nos envolvemos com o ambiente de trabalho, nós podemos até mesmo amar o que fazemos, mas sempre tem aquela segunda-feira em que tudo dá errado e você quer matar o seu chefe, depois matar o cliente, depois matar todo mundo e ir embora para o México. Um estado constante de competição, de orgulho, de medo, de ansiedade e insegurança. A queda não apenas explica os grandes problemas do mundo, mas ela também explica por que coisas tão aparentemente justas e legítimas são tão difíceis. Rapaz, a gente quer manter a família de pé, a gente quer manter um bom casamento, a gente quer criar os filhos direito, mas é difícil, rapaz. É difícil. A gente quer trabalhar honesto, a gente quer fazer o nosso melhor trabalho, a gente quer acordar cedo e entregar uma coisa de valor para o cliente, mas é difícil. Tudo conspira contra. E a gente, em determinado momento, a gente chega em casa e fala assim: rapaz, não é possível. Não me ensinaram, não me avisaram que ser adulto era tão difícil. Mas é. Porque nós vamos convivendo com essas camadas muito interiores de dureza do coração, de desprezo, de raiva, de ira. Nós vamos convivendo no dia a dia com os efeitos da queda em todos os setores da nossa experiência humana e comum. Mas em terceiro e último lugar, a queda não explica apenas a nossa rotina, nem as dores do mundo, mas ela nos ajuda a entender um pouquinho a desordem do nosso próprio coração. Depois que Daniel conversou com Clara, Clara foi dormir. E Daniel ainda ficou matutando, sentado no sofá, de que tudo aquilo era muito injusto. E como é possível que a gente viva num mundo tão manchado de pecado? Ainda havia uma raiva e um senso de injustiça dentro do Daniel. Mas à medida em que ele pensava e refletia sobre isso, parece que em determinado momento alguém colocou um espelho diante dele. Um espelho que permitiu a Daniel ver uma coisa não muito bonita. Esse espelho permitiu a Daniel ver por um relance e por um segundo, por um tris, um desejo intenso que havia no coração dele, nesse exato momento, de descobrir quem era essa criança que havia machucado seu filho.
ir até essa criança, pegar o rosto dessa criança e espremer o rosto dessa criança contra um alambrado também, e fazer sangrar, rasgar e ferir o rosto dessa criança, assim como essa criança havia ferido seu filho. Quando Daniel viu esse desejo de vingança, esse ódio acoplado à sua alma, ele tomou um susto. E ele pensou que aquilo era absurdo, afinal de contas, tudo podia ter sido um mero equívoco e um momento de acidente. E ele viu uma coisa. Ele viu que a queda não explica só o rosto machucado do seu filho, mas ele explica também a feiura do nosso próprio coração. Que a queda também fala sobre nós, que a queda também fala sobre os meus desejos, que a queda também fala sobre a minha alma, que a queda também fala sobre a desordenação de todos nós. Você que é cidadão do Aquários e que é tão moderno e descolado, você pode achar que esse texto é um absurdo, e que esse texto não tem nada para ressonar dentro de uma cultura tão tecnológica e tão avançada como a nossa, mas você está errado. Porque o texto está falando de um par de seres humanos que estão buscando autonomia e autossuficiência, e esse espírito dos primeiros pais, ele está presente cada vez mais e mais do que nunca em todos nós. Autonomia e autossuficiência, não depender de Deus, não confiar em Deus, não se submeter a Deus, mas fazer tudo no meu tempo, do meu jeito, ao meu modo, como eu quero, quando eu quiser, do jeito que eu quiser, porque eu posso criar a minha própria realidade. É tudo sobre mim, tudo orbita em torno de mim, não existe nada mais importante do que eu. Esse é o espírito do nosso tempo. Então Gênesis 3 não fala sobre alguma coisa assim tão primal, sobre alguma coisa tão antiga, mas fala sobre nós, fala sobre o nosso coração, fala sobre o jeito como nós vivemos todos os dias. E por que é que nós somos criaturas tão cansadas, ansiosas, sobrecarregadas? Porque nós estamos imbuídos de uma ideia de que nós podemos e iremos criar a nossa própria realidade. Somos autônomos, somos dono do nosso próprio nariz, não devemos nada a Deus, não devemos nos submeter a Ele, nem nos sujeitar a Ele. Gênesis 3 decodifica o nosso coração e nos lembra de que o mundo está errado. Isso é um fato consumado. Mas nós não somos parte da solução, nós somos parte do problema, nós também somos errados. Pecado, e aqui eu quero que você entenda isso. Quando a gente começa a educação cristã dos nossos filhos, lá na escola bíblica, nós ensinamos para os nossos filhos uma ideia que é: pecado é errar o alvo. E essa definição, ela está essencialmente certa, mas ela é uma definição introdutória sobre o problema do pecado. E eu fico pasmo de ver que às vezes adultos que estão na igreja há 15, 20 anos, eles ainda não conseguiram entender de forma mais profunda a doutrina essencial do pecado. Pecado é muito mais do que uma falha moral, é muito mais do que uma falha ética, é muito mais do que quebrar uma regrinha da lista de regrinhas da igreja. Pecado é muito mais do que isso. Pecado essencialmente é o fato de que nós somos criados para viver com Deus, fomos criados por Deus e para experimentá-lo, mas nós inculcamos com essa ideia de viver sem Deus, de viver na maioria das vezes contra Deus e como se Ele não existisse. O pecado não é apenas quebrar uma sequência de códigos éticos, mas é todo um estilo de vida onde eu sou o centro da minha própria existência e não reconheço nada, nem ninguém além disso. O pecado é um diagnóstico do coração. Pecado é um diagnóstico da nossa condição existencial. A Bíblia diz que o problema do pecado, ele é muito mais profundo. Tem um teólogo reformado, Cornelius Plantinga, ele diz assim: pecado não é só o que fazemos. Pecado é tudo aquilo que nós somos. Pecado é tudo aquilo que nós somos. Quando eu me deparei com essa linha pela primeira vez num livro, eu fechei o livro e falei: cara, acho que eu não entendi isso daqui.
Eu acho que eu não entendi. E fiquei martelando essa ideia durante alguns dias, até que eu entendi o seguinte: se, hipoteticamente, eu pudesse ir hoje para um mosteiro e me trancar num claustro, lá eu não posso fazer nada de errado. Nem tenho como fazer nada de errado. Lá num claustro, eu estou santificado, não estou quebrando regra nenhuma. Então Deus deve olhar para mim, que estou lá no claustro, e deve falar assim: nossa, esse cara aqui é muito bom e é muito santo. Verdade? Não. Porque Deus não vê só quando nós fazemos. Deus vê tudo aquilo que nós somos. E Deus conhece o meu coração. Eu gosto quando pessoas religiosamente bem intencionadas falam assim: ai pastor, eu fiz errado, mas eu tô tranquilo porque Deus conhece o meu coração. Eu falo assim: isso é que deveria te dar calafrios. Isso é que deveria te deixar aterrorizado, pensando à noite que Deus conhece o seu coração. Que cada intenção e cada pensamento que cruza o limiar da nossa imaginação é capturado pela presença desse Deus que sabe quem nós somos. Se você tiver o mínimo de honestidade e de autopercepção, você vai saber que nós não somos quem deveríamos ser. Nós não somos. Nós não somos. Deus criou comunhão, mas o nosso pecado introduziu isolamento. Deus criou a verdade, mas o pecado produz morte. Deus criou confiança, mas o pecado produz medo. Deus criou harmonia e o pecado produz conflito. Deus nos criou para uma vida com Ele e o pecado nos arrastou para um caminho de morte. O pecado é a criatura tentando viver contra a lógica da criação. Imagine você um dia passar por um descampado bem bonito e encontrar uma águia se esforçando o máximo possível para nadar habilidosamente dentro do rio e ficar lá. Provavelmente você falaria assim: mas minha senhora, o que a senhora está tentando? Ele falou: não, mas eu estou cismada com essa ideia de que eu sou um peixe. E você usaria um argumento só: que tudo no seu design é para uma outra existência e para uma outra experiência. Quando um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus e para experimentar comunhão com Deus, se envolve com a ideia obsessiva de ser o seu próprio Deus e viver apartado do seu Criador, estabelece-se uma absurdidade contra a lógica da sua própria criação. Não é à toa que João, o evangelista, ele começa o seu evangelho dizendo assim: no princípio, o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e nada do que foi criado sem Jesus. E então João começa nos recontando da criação, para chegar no ponto de que Deus, por meio de Jesus na cruz, está recriando todas as coisas. Só quem entende Gênesis 3 pode entender a obra de Jesus. Se você acha que Jesus veio nos ajudar num processo de aperfeiçoamento moral e de melhoramento ético, você ainda não entendeu o Evangelho. Se você acha que Jesus veio te fazer um pouquinho melhor, te levar para a igreja, ser uma pessoa de bem e ser uma pessoa honesta, você ainda não entendeu o problema e também está ainda longe de entender o que é o Evangelho. Jesus não veio nos dar uma melhoradinha moral, Ele veio nos tirar desse fosso de profundidade insondável que é a nossa condição de rebeldia contra Deus. Ele veio renovar todas as coisas e nos recriar a imagem e semelhança de Deus. Ele não veio apenas dar alguns retoques e fazer uma caiação na casa. Ele veio arrancar a casa com base e tudo e reconstruir alguma coisa no lugar. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Mas por que é que nós nunca vezes, mesmo tendo ouvido o Evangelho 1 milhão de vezes, nós não conseguimos encontrá-lo e acoplá-lo ao coração? Porque
se nós não entendermos a nossa condição desesperada em Gênesis 3, nós nunca vamos entender por que é que Deus encravou o seu Filho na cruz, para nos salvar, para nos redimir, para nos levar de volta, para nos recriar a sua imagem e semelhança. Jesus está fazendo muito mais do que melhorar um pouco a sua vida hoje. Jesus está te dando a oportunidade de recomeçar absolutamente tudo do zero com Ele e de ser uma nova criatura. Jesus, obrigado. Obrigado porque em Ti nós não somos apenas criaturas que estão sendo reformadas, nós somos uma nova criação. Porque o Senhor assumiu a penalidade pelos nossos atos na cruz. Porque o Senhor tomou a ira e a justiça merecida dos nossos pecados na cruz. Nós podemos, por sua maravilhosa graça, reencontrar o caminho de casa. Reencontrar o caminho para o coração de um Pai de amor que nos resgata e nos leva de volta. Esse Pai que mesmo tendo sido rejeitado, esse Pai que mesmo tendo sido desonrado, vem até nós, e por sua maravilhosa graça, nos soergue dessa condição desesperadora que se chama pecado. Nos perdoa, Senhor, nós sabemos que não somos quem deveríamos ser. Que todas as nossas faculdades, todas elas estão manchadas, enviesadas, entortadas pelo pecado. Não apenas os nossos sentimentos, mas a forma como pensamos e processamos o mundo, nossas motivações mais intrínsecas, as intenções que vão guiando o nosso coração, às vezes sem a nossa percepção, tudo isso, de alguma forma ou de outra, te ofende e te entristece. Mas obrigado porque no seu amor maravilhoso, o Senhor enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser lavados, regenerados e recriados à imagem e semelhança de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor fez o inimaginável, o Senhor fez aquilo que nenhum de nós faria, de sacrificar o seu Filho, o seu único Filho, para trazer de volta pecadores rebeldes, para trazer de volta homens e mulheres que deram as costas a Ti. Obrigado, Senhor, porque todos os dias nós estamos sendo reencontrados pela mensagem do Evangelho, reconectados pela mensagem do Evangelho, reconduzidos de volta. Muito obrigado, muito obrigado. Eu oro por todos aqueles que estão aqui nessa noite, que ainda têm dúvidas, que ainda têm perguntas. Todos aqueles que estão aqui nessa noite, que ainda fazem suas indagações diante do trono de graça. Eu oro para que o Espírito Santo convença, instrua e mostre ao seu coração a verdade, a justiça e o juízo. Senhor, que nós possamos experimentar, questionar, perguntar, mas ter os ouvidos abertos para ouvir as respostas à medida em que elas são colocadas, como pequenos pedaços de pão no trilho do caminho, como pequenas pistas, como pequenas deixas do Teu Espírito Santo. Eu oro por confirmação da fé, oro por novo nascimento, oro por regeneração, oro, e peço que o Senhor faça a sua obra, no seu tempo, no nome de Jesus, amém.